Copasa passou cerca de 5 anos negociando entre R$ 20 e R$ 28, numa grande zona de acumulação. No ano de 2025, rompeu a região dos R$ 28 e desde então, em apenas um ano, teve uma valorização de praticamente 150%. Isso mesmo, nos últimos 12 meses, 150% de valorização. Chegou a bater um topo histórico na casa dos R$ 68 e recentemente teve uma correção forte que não vinha ocorrendo nessa última grande alta. Bom, por que nós vamos fazer agora uma análise estrutural do preço de Copasa? Eu comecei a observar alguns pontos de atenção, né? Principalmente no gráfico diário, na análise diária, porque nós temos alguns sinais de possível enfraquecimento dessa alta. Eu quero analisar com você porque eu também sou investidor de longo prazo, investidor patrimonial, porém eu gosto de analisar também a estrutura do preço para a gente tomar as melhores decisões em relação à arquitetura da nossa carteira. Se você não sabe o que é análise estrutural, eu convido você a continuar aqui. Por quê? Porque a análise estrutural vai ajudar você, junto com a análise fundamentalista, que a gente também faz aqui no canal, a tomar as melhores decisões de permanência ou não no ativo. Então, convido você a entender agora comigo. Vamos lá para o gráfico que a gente vai analisar um pouquinho sobre a estrutura de Copasa. Primeiro ponto, nós estamos aqui no gráfico semanal de Copasa, ou seja, por que semanal? Tá aqui, ó, semanal, porque nós fazemos uma análise de longo prazo, nós somos investidores de longo prazo. E a primeira coisa que a gente vai observar é que Copasa ele teve realmente uma grande alta. Nos últimos 12 meses, nós estamos falando de uma valorização de praticamente 150%. Isso é muito forte, pessoal. E se vocês observarem, Copasa, desde 2020, aqui mais ou menos na época da pandemia, o preço ele andou de lado aqui, né? Como é muito comum no mercado, andar mais de lado do que em tendência. Por quê? Porque aqui nesse momento, possivelmente, né, depois que passou o tempo, a gente consegue dizer isso, nós tivemos uma grande acumulação. O que é uma acumulação? São os investidores, os grandes investidores, fundos de pensão, bancos, investidores que realmente usam esse ativo para acumular, para comprar, para encher o carrinho. Isso se chama ciclo de mercado. Se você quer entender melhor, depois eu vou deixar na descrição o link para você entender o que é ciclo de mercado, tá bom? Então olha só, depois dessa grande acumulação, o preço entrou numa grande tendência. E essa tendência ela foi muito ampla, ela foi rápida. Em apenas, olha só, desde esse rompimento aqui, ó, mais ou menos julho de 2025, nós estamos agora em agosto, em um ano o papel valorizou praticamente 150%, mais do que o dobro do valor. Então é uma alta muito expressiva. E agora sim a gente vai fazer uma análise mais perto. Nós vamos mudar para o gráfico diário, tá? Antes, vamos dar uma analisada aqui rapidamente no semanal. Por quê? Porque depois dessa grande alta, o que nós tivemos aqui? Uma correção, ó, uma alta forte, praticamente sem nenhuma correção. Vocês podem ver que ela foi ampla. Pessoal, cada candle desse daqui representa uma semana de negociação. Então, o que o preço fez? Ele subiu como um foguete, a gente fala, né? Ele praticamente não teve correção. Ele teve correção um pouquinho maior aqui, ó, nessas 2 semanas. Nessas semanas aqui também ele teve uma correção forte. Ele retomou a alta, corrigiu e agora ele não conseguiu chegar próximo ao topo. Isso mostra algumas coisas pra gente. Por quê? Porque o preço ele começou a perder um pouco de força. Quando o preço começa a perder força, a gente tem que começar a observar a estrutura dele. Por isso que eu falo, nós somos analistas de longo prazo, investidores de longo prazo, mas a gente analisa também o ciclo de mercado. Muitas vezes os investidores, eles querem ter lucro e realizar lucro, né? O que a gente chama do smart money, da mão forte, que move o mercado. E se a gente entender a movimentação deles, a gente consegue melhorar a nossa eficiência, tá? Fica tranquilo, o meu objetivo não é dar para vocês call, compra, vende, não é isso. Acompanha comigo o raciocínio. Vamos entrar agora aqui na análise diária, do gráfico diário. Por quê? É importante que a gente dê um zoom maior para a gente começar a observar algumas coisas. Então vamos aqui para o diário.
Então aqui no gráfico diário, olha só, nós já temos algumas situações interessantes. O preço ele já está bastante encaixotado aqui, né? Ele ficou muitos dias negociando aqui nessa região. Vocês veem que ele rompeu esse topo aqui, pegou liquidez, voltou a cair, subiu aqui novamente com bastante força, né? Com bastante volume. Olha aqui, bastante volume nessa região aqui, para poder romper essa região e buscar um novo topo. Aqui é o novo topo, na casa dos R$ 68. Mas nós tivemos aqui uma situação que, olha só, o que que nós tivemos aqui? Preço encaixotado aqui, ele rompe, mas ele tenta fazer um novo topo e ele não consegue. E ele está corrigindo agora nos últimos dias. E está numa região importante, porque querendo voltar para esse range aqui, ó, onde ele ficou lateral durante várias semanas aqui nessa região, né? Aqui ele ficou lateral durante várias semanas. E no momento que ele não consegue se aproximar desse topo e ele perde esse fundo aqui, ó, nós podemos configurar, caso ele se confirme aqui dentro, um pivô de baixa nessa região aqui, né? Ou seja, se ele entrar num pivô de baixa, nós podemos sim ter uma reversão de preço. Mas calma, isso no diário, tá? Por quê? Porque ele reverteu o preço no diário não significa que ele entrou em tendência de baixa. Mas num prazo menor, ele pode sim entrar numa tendência de baixa. E aí a gente tem que observar com muita atenção o fundo mais importante, que é esse fundo aqui, ó, na casa dos 48 a 50 reais. Essa região aqui ela é importantíssima. Por quê? Porque se o preço continuar trabalhando abaixo dos R$ 50, aí sim nós podemos ter uma reversão no gráfico semanal. Vamos voltar no semanal? Voltando aqui no gráfico semanal, o que que nós podemos ter aqui? Ó, o preço vir trabalhar aqui, tentar romper esse fundo que eu comentei para vocês que é muito importante. Olha aqui. Olha como teve muito volume aqui, pessoal. Volume é muito importante no mercado financeiro. Por quê? Isso aqui quer dizer que muitos investidores estão posicionados aqui nessa região para defender esse fundo aqui. Então, se entrar volume, muito volume, nessa venda para perder essa região aqui, ó, e o preço continuar trabalhando abaixo dela, nós podemos ter uma oferta vendedora dominante, ou seja, o mercado vir trabalhar em patamares inferiores, até nessa região aqui, na casa dos R$ 30. Isso seria uma reversão de preço muito importante, tá? Então, temos que ficar atento, porque aqui no gráfico semanal ainda estamos numa tendência de alta muito forte, né? Porque se a gente tirar aqui, ó, se a gente continuar observando essa alta, nós continuamos tendo topos e fundos ascendentes, está tudo normal. No gráfico semanal, ele pode corrigir até aqui, mais ou menos, né? E continuar depois subindo, indo embora. Isso é totalmente possível de acontecer. Agora, se ele perder esse fundo, como eu falei para vocês, aí nós temos uma reversão de preço. Então, a gente tem que ficar atento com isso. Tem que ficar muito atento na casa dos R$ 50. O preço está esticado. E quais são as hipóteses? Vamos trabalhar as hipóteses agora. Primeira hipótese, uma possível distribuição, ou seja, os investidores buscando liquidez aqui, né? Tentando romper, pegando liquidez, voltando e distribuindo suas posições dentro desse caixote aqui. Por quê? Eles precisam vender suas posições de forma natural, sem assustar quem são os investidores que estão posicionados na compra. Eles querem buscar liquidez, eles querem mais investidores dispostos a comprar nessa região. Essa é a primeira hipótese. Se isso for uma distribuição, o preço pode futuramente vir trabalhar aqui em patamares inferiores, para depois eles recomprarem suas posições aqui na casa dos R$ 30, R$ 35, R$ 40. Agora, a hipótese B, qual é a hipótese B? Ser uma reacumulação, ou seja, eles fazerem uma pausa para comprar mais, para depois jogar o preço para cima, lá para casa dos R$ 70, R$ 80. Então essa é a hipótese B. Só que como a gente está olhando um gráfico semanal, isso aqui, cara, pode levar meses, anos de negociação. Então a gente tem que estar sempre observando. Nós somos investidores de longo prazo, então temos que observar sim
se o preço está numa distribuição, numa reacumulação. Eu, Fabrício Bispo, como que gosto de analisar? Se estou posicionado nesse papel, fico observando a movimentação e eu gosto de fazer giro estrutural. Eu não sou o buy and hold que compra o resto da vida e fica segurando aquilo que comprou. Quando o preço vem tentar romper essas regiões importantes, eu gosto, né? Muitas vezes eu gosto de distribuir parte das minhas posições, reduzir o meu risco. O preço voltando a corrigir, eu gosto de fazer esse tipo de giro estrutural. Comprar principalmente em regiões de fundo importante, quando ele vai defender regiões, quando tem aumento de volume, eu observo o volume, porque é aquilo que eu falo, né? Às vezes entra muito volume e o preço não se desloca. Quando entra muito volume e o preço não se desloca, podemos ter uma absorção, seja da demanda ou da oferta. E a gente consegue observar, acompanhar quem está entrando com força no mercado, quem está dominando o preço, para a gente poder seguir juntos, tá? Isso não é recomendação de compra ou venda para você, é uma análise que eu gosto de fazer, isso é importante. Bom, e com isso eu gosto muito de ficar observando o preço, para quê? Para poder fazer uma análise fundamentalista junto, que é o que eu falei com vocês no início do vídeo, eu também faço análise fundamentalista. Deixa aqui nos comentários se você quer fazer uma análise fundamentalista. Nós temos uma inteligência artificial que foi projetada e treinada por mim. Ela nos ajuda a fazer uma análise fundamentalista, balanço, valor intrínseco, preço teto, margem de segurança. Por quê? Porque através dos fundamentos da empresa, a gente toma as melhores decisões junto com a estrutura. O fundamento, ele define a minha permanência nesse ativo, a minha continuidade, a minha alocação ou a minha redução de risco, principalmente nos fundamentos. E a estrutura me ajuda a refinar essa decisão. Se eu me mantenho comprado, se eu faço venda de parte da minha posição, se eu desalavanco e retiro um pouco o meu risco, se eu realizo o lucro ou não depois de uma grande alta como essa que nós tivemos de praticamente 150%, né? Então assim, reduzir parte da posição, se o ativo continuar subindo, eu continuo posicionado, porque eu sou sócio da empresa, eu recebo dividendos, eu sou um sócio de longo prazo, mas eu também aproveito a valorização do ativo, porque uma empresa como essa, uma empresa de saneamento, de fundamentos bons, de que pagadora de dividendos e que ainda teve uma grande valorização, a gente aproveita para melhorar a arquitetura da nossa carteira. Essa análise aqui de Copasa é pedido de um seguidor aqui do canal, ele pediu para fazer essa análise de Copasa e eu vou fazer na medida do possível as análises junto com vocês, com o que vocês pedirem. Deixa aquele like, se inscreve no canal se essa análise fez sentido para você, se você começou a entender mais ou menos como funciona o ciclo de mercado, parte de volume, resultado, distribuição, acumulação. Se não fez sentido, tem vídeo aqui no canal, dá uma olhada aqui nas playlists, porque eu tenho vídeo aqui explicando um pouco mais sobre ciclo de Wyckoff, como o Wyckoff analisava o mercado para ajudar a gente a tomar as melhores decisões baseado na estrutura do preço, porque isso traz uma força enorme para a nossa análise. E é uma análise que eu gosto bastante. Compartilha com seus amigos, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa aquele sininho de notificações para não perder as próximas análises e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, um abraço!